Oi, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de Direito Internacional Público. E hoje a gente vem tratar, né, sobre os tratados internacionais. Uma vez que a gente concluiu os sujeitos de Direito Internacional Público, né, toda a parte introdutória, todo o desenvolvimento acerca de cada sujeito de Direito Internacional Público e a sua importância dentro da comunidade internacional, a gente passa agora aos estudos dos tratados internacionais, que é o objeto cerne, né, e principal do estudo do direito internacional público. Gente, eu trago aqui para vocês o conceito legal, tá? Trazido direto da Convenção de Viena sobre os tratados. Só recapitulando, né, com vocês acerca da Convenção de Viena. A Convenção de Viena é um tratado internacional que foi criado, tá, para instrumentar e para dizer como os tratados internacionais eles devem ser realizados. Então, a Convenção de Viena sobre os tratados, ela é considerada o tratado dos tratados, porque nela existem dispositivos que indicam de que maneira um tratado internacional ele deve ser realizado, de que forma ele deve ser feito, tá? Quais as instruções que os estados ou os organismos internacionais ou qualquer ente de direito público internacional, né, que vá realizar um tratado internacional, a forma como esse ente tem que agir, ok? Então, eu trago aqui artigo 2, parágrafo 1º, a linha A, tá? O que é o tratado internacional? Ele é um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste um instrumento único, quer conste de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica, tá? Então, a gente vai abordar cada ponto, né, aqui traçado, sublinhado desse conceito, para que vocês entendam ao final, né, o que realmente é um tratado internacional. Uma vez que a gente estude o conceito, né, e disseque totalmente cada item desses elementos que compõem o conceito de tratado internacional, aí a gente vai passar a ver a formação desses tratados, tá? De que forma eles são realizados pelos estados, de forma geral, né? O que é que a Convenção de Viena fala sobre a formação desses tratados e como no Brasil, né, ocorre essa formação, tá? Vamos lá. Primeiramente, né, o acordo internacional. O acordo internacional, em seu sentido jurídico, né, expressa o livre consentimento das partes em pactuar entre si, gerando, a partir de então, o vínculo jurídico da exigibilidade da responsabilização em caso de não cumprimento do que fora pactuado. Então, dizer que um tratado internacional é um acordo internacional é simplesmente dizer que o fato de ser um acordo significa que as partes têm livre manifestação, livre vontade em pactuar aquilo ali, né? E que ao mesmo tempo, a partir do momento que elas pactuam entre si esse acordo internacional, né? A partir do momento que elas realizam esse acordo, cria-se um vínculo jurídico de exigibilidade quanto ao cumprimento, né, dos dispositivos desse acordo, né, com a finalidade de gerar uma responsabilização internacional, no caso do não cumprimento. Então, acordo, tratado internacional é um acordo no sentido jurídico, né, no sentido de que as partes podem pactuar livremente, mas que uma vez pactuado, elas se vinculam juridicamente pela necessidade de cumprimento, né, daquilo que foi pactuado, sob pena de responsabilização. O segundo item, né, que define o tratado internacional é
que ele deve ser realizado por escrito. Na verdade, o artigo 3º da Convenção de Viena, ele fala sobre isso, né, de que a forma escrita é a forma indicada pela Convenção de Viena, né, para que os tratados internacionais sejam realizados. Entretanto, os tratados internacionais também podem ser realizados de forma oral, tá? Não necessariamente tem que ser de forma escrita. É uma indicação feita pelo artigo 3º, tá, da Convenção de Viena. A maioria dos estados, quando vão criar algum tratado internacional, quando vão pactuar entre si, eles se utilizam da forma escrita e da forma oral por essa forma escrita conferir um maior controle democrático pelas partes. Entretanto, se eu tenho que esse tratado internacional ele é oral, né, isso não significa dizer que ele não é eficaz, né, quanto à sua aplicabilidade. Ele é eficaz sim, ele é aplicável às partes sim, ele gera responsabilização das partes em caso de não cumprimento ou de descumprimento de alguma de suas cláusulas, tá? Então, o fato de não ser escrito não significa que ele não é legítimo e não gere consequências às partes, ok? O conceito traz por escrito, porque o conceito segue, né, o que a Convenção de Viena sobre os tratados determina, ok? Trouxe aqui, ó, o artigo 3º, né, transcrevi para que vocês possam tomar conhecimento, tá? Concluído entre Estados, então, o tratado é um acordo internacional, né, realizado por escrito, concluído entre Estados. Quando eu falo que é concluído entre Estados, primeiro, concluído é no sentido, né, de que não necessariamente o tratado precisa ter entrado em vigor no plano internacional, né, para ele ser válido. O fato de ter sido autenticado e assinado já implica em sua conclusão. Então, quando é que um tratado internacional ele é realizado, né? Quando ele passa pela fase da autenticação e da assinatura, né? Ainda que ele não esteja em vigor, porque o tratado internacional não entra em vigor pelo simples fato de ter sido assinado e autenticado, tá? Então, ainda que ele não entre em vigor, ele já foi concluído, ele já foi realizado entre as partes, né? E entre estados, né? Porque estado é o símbolo do ente de direito internacional público que mais realiza tratado internacional. Mas lembrando que pode ser feito também entre os organismos internacionais, tá? Além de que não é realizado exclusivamente apenas entre os estados, podendo, mas também junto aos demais entes de direito internacional público, tá? Trouxe aqui o artigo 21, inciso 1 da Constituição Federal, para mostrar para vocês que no Brasil compete, né, à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Ou seja, o artigo 21 da Constituição Federal, ele traz aqui, né, a competência da União para realizar tratados internacionais, tá? Compete à União realizar essa competência aqui, embora não esteja explicitamente escrito, expressa que é uma competência privativa da União, tá? Mas a interpretação do dispositivo da Constituição Federal é nesse sentido, de que essa competência aqui é uma competência privativa. Então, cabe tão somente à União, né, no Brasil, como ente apto e legítimo a manter relações internacionais firmando tratados internacionais, ok? Redigido pelo, regido pelo direito internacional, me desculpe. Então, além de ser o tratado internacional, um acordo internacional realizado por escrito, né, concluído entre os estados, ele também tem que ser regido pelo direito internacional. Né? E dizer que um tratado internacional é regido pelo direito internacional é dizer que as partes, elas, quando pactuam entre si e colocam esse instrumento, né, que é o tratado internacional, a par da comunidade internacional, né, sendo regido pelo direito internacional,
quer dizer que as partes criam um dever jurídico tutelado pelo direito internacional público e que essa tutela do direito internacional público, ela gera, né, a possibilidade de exigibilidade do cumprimento desse tratado, tá? E a responsabilização a nível internacional pelo não cumprimento ou pelo descumprimento desse tratado também. Então, dizer que um tratado internacional é regido pelo direito internacional é dizer que as partes se colocam, né, à disposição do direito internacional público, que vai lhes tutelar nessa relação, tá? Por fim, gente, eu trago aqui que ele é celebrado em instrumento único, né, ou não, pode ser em mais de um instrumento único, ou, perdão, em mais de um instrumento conexo, tá? E essa característica trazida aqui nesse conceito, ela amplia o universo dos compromissos internacionais. Então, o Tratado Internacional, antes da Convenção de Viena, né, falar sobre esses tratados, era convencionado que o tratado internacional era tão somente os acordos, as convenções, os pactos e os protocolos. E após a Convenção de Viena, né, criada em 1969, tem-se que os tratados internacionais, eles são além desses, né, tudo anteriormente já aceito, além da forma simplificada dos acordos, né, as notas, as declarações, as cartas realizadas de um estado para o outro ou entre vários estados entre si, são considerados também tratados internacionais. Então, tratado internacional, gente, é praticamente uma gama de documentos, né, regidos pelo direito internacional público e que disciplinam determinado tema, determinada conduta, né, daqueles seus estados membros, ok? E por fim, gente, qualquer que seja a sua denominação específica, o tratado internacional pode ter várias denominações, tá? Porque tratado é gênero, e aí eu posso ter várias espécies desse gênero, a depender do conteúdo e da finalidade desse tratado, tá? Então, quando eu falo num protocolo, quando eu falo numa declaração, quando eu falo numa carta, eu estou falando de um tratado internacional, eu estou falando de um documento, né, regido pelo direito internacional público, exigível quanto ao seu cumprimento, que gera responsabilização internacional para as partes, né, e que pode ter diversas nomenclaturas, a depender do seu conteúdo e da sua finalidade. Então, em resumo, gente, eu trago aqui que o tratado internacional, ele é um acordo formal de vontades, né, porque as partes se manifestam livremente, querendo pactuar sobre aquele determinado assunto ou sobre aquela determinada questão, regidos pelo direito internacional público, ou seja, né, tutelados pela norma internacional perante a comunidade internacional, podendo gerar, inclusive, né, a responsabilização internacional da parte pelo cumprimento, pelo não cumprimento ou pelo descumprimento desse tratado internacional, e com a finalidade de produzir efeito jurídico para as partes. Então, isso é um resumão, né, sobre o que é tratado internacional. O conceito é um conceito bem amplo, mas também é um conceito bem rico, né? A Convenção de Viena, quando traz esse conceito, ela realmente destrincha tudo, né, todos os elementos que fazem parte, que podem definir o que é um tratado internacional. Coloquei uma observaçãozinha quanto ao artigo 84, inciso 8, né, e o artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 84, inciso 8, fala que é competência privativa do Presidente da República, né, realizar tratado internacional. E o artigo 49.1 fala da Constituição Federal, que eu botei aí, fala sobre a necessidade dos tratados internacionais que o Brasil realize passar pelo referendo, né, pela revisão do Congresso Nacional, tá?
Mais à frente, eu vou trazer isso aí especificado para que vocês possam tomar conhecimento de como os tratados internacionais se processam, né, no nosso país, né, no Estado brasileiro. Saindo do conceito, gente, cadê? Saindo do conceito de tratado internacional, a gente entra aqui no processo de formação desses tratados, né? O tratado internacional, quando ele é realizado, ele passa por 4 fases, né? A primeira fase é a de negociação, né, sobre o texto e as assinaturas nesse tratado. Depois passa pelo referendo parlamentar, depois pela ratificação do texto e, por fim, a promulgação e publicação desse tratado dentro do Estado, né, após ele ter sido incorporado no ordenamento jurídico desse Estado, tá? Então, pequenas observações. Os tratados internacionais ele ingressam no ordenamento jurídico como decretos. Então, todo tratado internacional que passa a ingressar, que entra no ordenamento jurídico brasileiro, ele entra como um decreto. A Convenção de Viena sobre os Tratados de 1969 é um dos tratados em que o Brasil é signatário, ele faz parte, né, desse tratado. E aí, esse tratado, quando foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, ele recebeu o nome de Decreto 7030 de 2009. Tá? Então, se você coloca lá no Google Convenção de Viena sobre os tratados, ou então Decreto 7030 de 2009, vai aparecer o mesmo texto, tá? Porque ambos são a mesma coisa. O que diferencia é só a roupagem desse tratado internacional, que ele entra como decreto, ok? Ainda nesse contexto, gente, eu trago aqui sobre os tratados de direitos humanos, né, que eles podem ingressar no ordenamento jurídico como força de norma constitucional. E aí eu trago para vocês, né, relembro aquela pirâmide que foi realizada, que eu fiz em sala de aula, mostrando para vocês a hierarquia dos contratos não, dos tratados internacionais, né, e de que forma eles podem, esses tratados de direitos humanos, ter ou não força de norma constitucional, ok? Condições de validade, né? Antes de explicar para vocês de forma detalhada cada uma dessas fases de formação dos tratados internacionais, é importante que a gente saiba quais as condições de validade desses tratados, tá? Essas condições de validade são elementos sem os quais o tratado internacional ele é invalidado perante a comunidade internacional. E que elementos são esses que conferem validade ao tratado internacional perante a comunidade internacional? Primeiro, a capacidade das partes, o mútuo consentimento e o objeto lícito e materialmente possível. Gente, eu separei aqui a capacidade das partes para falar com vocês porque ela é mais importante, tá? Mas antes de falar dela, eu vou falar sobre as outras características, né? Esses outros dois elementos. O mútuo consentimento, ele é a livre manifestação das partes, né? Quando elas dizem uma para a outra, né? Quando elas se convidam entre si a realizar o debate, né? Sobre determinado tema, as negociações preliminares, até a criação do determinado tratado com determinado tema. E esse mútuo consentimento, ele deve ser expresso no próprio tratado internacional, tá? Quando o tratado internacional é realizado, deve haver cláusula falando que as partes, né, se reuniram e de livre vontade manifestaram o seu entendimento acerca daquele determinado assunto e assim então, por mútuo consentimento, né, criaram o tratado internacional. E o objeto lícito e materialmente possível, gente, é o conteúdo do tratado, né? O objeto pelo qual o tratado vai se realizar, ele não deve infringir nenhuma norma de legislação
do direito internacional público, tá? Ou seja, ele não deve ser contra os princípios de direito internacional público, nem contra as normas jus cogens, tá ok? Então, tá aqui essas duas características, esses dois elementos, tá? Também importantes, mas eu vou passar agora para explicar para vocês a capacidade das partes, né? As partes, elas têm que ser capazes para que o tratado internacional seja válido. E essa capacidade das partes dentro do direito internacional público, ela está ligada diretamente ao fato dessas partes estarem habilitadas para representarem o Estado na confecção desse tratado internacional. Então, vejam. A capacidade das partes ela está prevista no artigo 6º do Decreto 7030 de 2009, que nada mais é do que, né, a Convenção de Viena sobre os tratados. Então, o que é que diz o artigo 6º? Que todo Estado tem capacidade para concluir tratados, ou seja, todos os Estados podem realizar tratados internacionais, né? Não há restrição quanto à matéria, né, que eles vão tratar. Eles podem tratar de toda e qualquer matéria sem restrição para isso, né? Além disso, para celebrarem os tratados, os estados devem estar devidamente representados e habilitados para tal. Então, onde é que a gente encontra, né, essa representação? Como é que a gente sabe que o Estado ele está bem representado ou ele está legitimamente, né, representado e habilitado para firmar um tratado internacional? Através da Constituição de cada Estado, tá, gente? E a Constituição de cada Estado é o poder constitucional que impera nos países, nos Estados, que vai determinar quem é a pessoa ou o órgão, né, competente, legalmente habilitado para firmar um tratado internacional, tá? Então, isso é basicamente extremamente importante, né, para a formação dos tratados internacionais. Então, nesse mesmo contexto, eu trago aqui ainda sobre a representação e habilitação para a celebração desses tratados. Por quê? Ser agente capaz significa estar habilitado, né, para isso, para celebrar os tratados internacionais e estar dentro do critério de representação que a Constituição de cada Estado, né, determina. Então, não é qualquer pessoa que pode, perante a comunidade internacional, celebrar tratado internacional, tá? Só podem os sujeitos de direito internacional público e se estiverem devidamente representados e habilitados para isso. Artigo 7º, inciso 1 e a linha A da Convenção de Viena, ela fala que uma pessoa é considerada representante de um Estado, tá? Para a adoção ou autenticação do texto de um tratado ou para expressar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado, se apresentar plenos poderes apropriados. Então, quando é que uma pessoa é considerada representante de um Estado? Quando ela tem plenos poderes para isso, tá? É o que a gente chama de competência originária, né? O fato dela ter plenos poderes dá a ela legitimidade para representar um Estado. No Brasil, essa competência, né, esse representante do Estado é o presidente da República, né? Cabe a ele, de forma privativa, celebrar os tratados internacionais, conforme aqui os artigos 84, inciso 7 e 8 da Constituição Federal, podendo ser plenipotenciários os ministros das Relações Exteriores, né, e os agentes diplomáticos. Então, a competência originária para realizar tratado internacional é, sem sombra de dúvida, do presidente da República. Ele é considerado, né, o representante do Estado perante a comunidade internacional
né? Ele tem plenos poderes para isso, tem, tá? Como a competência dele é originária, ele não precisa dessa carta de plenos poderes, desse documento, né, dando-lhe plenos poderes para participar dos tratados internacionais. O simples fato dele ser o presidente da República, dele ocupar esse cargo dentro do sistema, dá a ele o poder de participar e de criar tratados internacionais junto à comunidade internacional. Entretanto, né, o ministro da Justiça e o chefe de missão diplomática ou os agentes diplomáticos são eles que geralmente estão presentes nessas reuniões de tratados internacionais, né, em que o objetivo seja a revisão do tratado ou mesmo a criação de um tratado internacional. Entretanto, esses entes eles precisam, né, de uma carta de plenos poderes para participar, né, representando o presidente da República junto da comunidade internacional. Então, há a exigibilidade desse documento para os ministros das Relações Exteriores e os agentes diplomáticos, que são considerados de competência derivada e não originária, né, ou secundária, como queiram, e mediante esse documento em que o próprio presidente da República assina, né, informando que essas pessoas elas têm legitimidade para falar na comunidade internacional quando diante da feitura de um tratado internacional, que elas têm voz, né, para falar e para votar e para firmar tratado internacional em nome do presidente da República, ok? Isso é o que a gente chama de plenipotenciário, ou seja, aqueles entes que têm de forma plena a possibilidade de falar em nome do presidente da República quando, né, se está firmando um tratado internacional. Já o artigo 7º, inciso 2, a linha A, B e C, né, desse mesmo decreto, ou seja, dessa mesma Convenção de Viena, fala que, em virtude das suas funções, independentemente da apresentação de plenos poderes, são considerados representantes do seu Estado. Os chefes de Estado, os chefes de governo e os ministros das Relações Exteriores, né, os chefes de missão diplomática e os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional. Então, o artigo 7º, inciso 2, as linhas A, B e C, fala claramente, né, quem é que pode ser considerado representante do seu Estado. Né? Não que a Constituição desse Estado seja omissa em relação a isso, mas a Constituição ela tende a acompanhar, né, o que a Convenção de Viena trata, ok? Então, mostrando para vocês que as partes para estarem legalmente aptas, capazes, elas têm que ter essa habilitação através da carta dos plenos potenciais, perdão, gente, através da carta de plenos poderes, tá? Das quais o presidente da República no Brasil não necessita, só quem necessita são aqueles entes que possuem a personalidade e a capacidade derivada ou secundária e não originária, tá? Ingressando agora, gente, após tratar acerca dos tratados internacionais e os requisitos de validade, a gente vem falar da formação dos tratados, né? Então, os tratados eles passam por 4 fases dentro de sua formação e aqui a primeira fase ela se desdobra em outras, né? E eu vou trazer aqui para vocês que a primeira fase é a das negociações preliminares. O que são negociações preliminares? Quando os representantes dos estados se reúnem em certo local e em determinada época estabelecida, a fim de estudar conjuntamente as possibilidades de se chegar a um entendimento uníssono relativo à conclusão de determinado instrumento internacional.
Então, são quando os estados, gente, querem firmar algum entendimento ou debater acerca de alguma questão que é de interesse, né, deles, sendo um contrato bilateral de dois estados ou um tratado multilateral com vários estados, né, quando eles se reúnem entre si para debater determinado tema e criar um tratado internacional, né, sobre aquele tema, visando o bem comum, né, de toda a comunidade internacional. No Brasil, essas negociações são acompanhadas pelo agente diplomático e o texto final tem que passar pela consultoria jurídica e pelo Departamento de Atos Internacionais. Lembrando que, como eu falei para você, os tratados podem ser bilaterais entre dois estados ou multilaterais entre vários estados, tá? Então, quando o tratado é bilateral, eu tenho praticamente a abordagem de um estado a outro, né, chamando para fazer esse debate acerca de determinado tema, através de uma nota diplomática de caráter informal, né, um simples comunicado para determinado estado que junto com ele eu preciso e quero, como estado, determinar e debater acerca do tema X, ok? Nos tratados multilaterais, gente, as negociações surgem no seio de uma organização internacional ou surgem no meio de uma conferência ad hoc, né? O que é uma conferência ad hoc? É um momento criado especificamente para debater aquele assunto, onde a comunidade internacional, através de seus estados, vão se reunir ali, né, especificamente para isso, ok? Ainda quanto à formação dos tratados, eu tenho aqui a adoção do texto. Lembrando que são subfases, né? A primeira fase pelo qual o Estado passa são as negociações preliminares. E aí, dentro dessas negociações preliminares, há, né, a adoção do texto. O que é a adoção do texto? Né? É um ato jurídico que confirma o acordo das partes que foi finalizado na etapa das negociações preliminares, isto é, chancela a redação definitiva, né, do tratado.